E aí pessoal, me chamo Éricles, professor de matemática da escola Centro Educacional Construir, tá bom? Pessoal, essa aqui é a nossa aula número 3, beleza? Se você faz parte do nono ano, lembrando que essas videoaulas elas incluem tanto o turno da tarde quanto o turno da manhã, tá? Apesar de ser duas turmas distintas, a aula é a mesma, tá? Tanto para o turno da manhã quanto para o turno da tarde, até porque todos os conteúdos que eu estou ministrando aqui via videoaula são todos do livro, beleza? Então são assuntos simultâneos. Então, nono ano, manhã ou tarde, tá? Essa aula aqui vai para os dois, tá bom? Pessoal, essa aqui é a nossa aula número 3. Nas nossas duas últimas aulas, nós falamos um pouco sobre monômios. Né? Na primeira aula, nós apresentamos os monômios, né? Falamos sobre algumas definições. Já na aula número 2, nós já iniciamos as operações. Não é isso? Pessoal, então a gente vai dar início hoje em polinômios, tá? Seria a continuação do mesmo capítulo, tá bom? Então, vamos lá. Eu já comentei algumas coisas já sobre polinômios nos vídeos anteriores, tá? No primeiro e no segundo vídeo nós já comentamos alguma coisa, mas a gente vai definir, né, com mais detalhes nessa aula. Então, polinômio é toda expressão algébrica racional inteira, tá? Classificação especial dos polinômios, né? Eu tenho aqui, ó, os monômios, tá? Os monômios, que foi o que nós estudamos na aula passada, tá? Então, você já deve lembrar a definição de monômio. Binômio, que é a formação de dois monômios. Trinômio, três monômios, tá? E polinômio, que é a partir de três monômios, tá, pessoal? Mais interessante a gente ressaltar aqui, a partir de três monômios, ele é definido apenas e exclusivamente como polinômio, tá? Mas 2 e 3, tá? Ou seja, binômio e trinômio, também pode ser chamado como polinômio. É como se esse binômio e esse trinômio ele fosse uma subdivisão, seria uma definição a mais de um polinômio. E a partir de trinômio, você não tem essa definição extra, então seria exclusivamente apenas polinômio, tá? Mas binômio e trinômio é um exemplo também de polinômio, beleza? Polinômio nada mais é do que mais de um monômio. 2, ou seja, binômio ou mais que 2, beleza? Então, binômio e trinômio também pode ser classificado como polinômio. Função polinomial não é interessante para vocês, vamos lá. Isso aqui nós já vimos também em monômios, tá? Funciona como a mesma coisa, beleza? Então, aqui, ó, entre essa expressão algébrica, né? 4x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 6, tá? Esse 4 nós chamamos de coeficiente. Coeficiente nada mais é do que o número que vem geralmente na frente da variável, certo? Então, a variável, no caso, seria a letra, tá? Seria a incógnita da situação, seria o valor desconhecido da expressão algébrica. Eu tenho aqui o expoente, né? Como a maioria já deve saber. E eu tenho o termo independente. O que é o termo independente? Seria o valor real. Seria o único valor que nós sabemos com certeza o valor dele, tá? Porque o valor desse termo nós não conhecemos. Seria 4 vezes um valor qualquer ao cubo. Então, como eu desconheço esse valor qualquer, então eu não sei o valor desse termo, né? Nenhum desses termos que possui variável é um valor conhecido, tá? Agora, se vier apenas um número, nós chamamos isso de termo independente, tá? Porque é um valor real, natural, né? Ou inteiro. Sei lá, um valor que não possui variável acompanhado dela, tá? Então eu tenho coeficiente, são os números que acompanham as letras. Cuidado que o 6 ele não pode ser classificado como, nesse caso, como coeficiente. No caso sim, tá? Ele é também chamado de coeficiente, esse 6 aqui. É porque eu não coloquei outra parte, mas ele pode também ser classificado como coeficiente, beleza? Então, coeficiente basicamente são os números, variável seria as letras e expoentes, vocês já devem saber o que são, tá? Então, definição de polinômio, tá? Os polinômios são chamados conforme o seu grau. Isso é muito importante, né? A gente vai iniciar nesse ano, espero que já seja da forma presencial, né? Eu espero mesmo, porque é muito mais interessante, né? A gente na sala de aula e tudo. Então a gente pode tirar uma dúvida ali no exato momento e tudo mais. Apesar de que eu estou presente no classe, então dá pra gente tirar algumas dúvidas, mas sabemos que não é a mesma coisa. Então eu espero que seja de forma presencial. Mas se infelizmente isso continuar, né? Temos que continuar trabalhando dessa forma. Nós vamos ver um pouco sobre equação do segundo grau, tá? Então a gente vai definir a equação do segundo grau através do polinômio, né? É o polinômio 2 que define o grau do monômio.
tá? Então, o monômio ele é definido através do grau. Existe o polinômio do primeiro grau, polinômio do segundo grau. Então, é o grau do polinômio que determina o seu nome, tá? Então, como é que eu determino esse grau, professor? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, os polinômios são chamados conforme o seu grau. Então, nós nomeamos os polinômios dependendo do valor do grau desse polinômio, beleza? Para identificar o seu grau, olha aqui, já foi. Para identificar o seu grau, basta, olha aqui, bem simples, basta observar o grau do maior monômio. Esse será o grau do polinômio. Então, voltando para esse polinômio, você vai ver o valor das variáveis. Tá? Observa as variáveis. Eu tenho uma variável x ao cubo, uma variável x ao quadrado e uma variável x. Você vai observar qual é a variável que possui o maior expoente. Nesse caso aqui, quem possui o maior expoente é o x ao cubo. Então, eu posso determinar, posso dizer que esse polinômio aqui é do terceiro grau. Tá? Se essa expressão não existisse, tá? Se essa expressão não existisse, esse polinômio seria do segundo grau, porque seria esse aqui o maior expoente, tá? Pessoal, eu vou dar uma pausada aqui no vídeo bem rapidinho, só para poder pegar uma ferramenta que eu estou utilizando agora, bem interessante, para poder rabiscar. É até tranquilo, é até útil aqui, tá? Inclusive, eu vou fazer uma aula de exercício, provavelmente a próxima aula, se eu conseguir finalizar tudo aqui. Seria uma aula de exercício, que eu já trabalhei até na turma do oitavo, que aí eu estou resolvendo algumas questões. Aí com essa ferramenta eu consigo responder aqui com vocês ao vivo, entre aspas, né? Aqui no momento da explicação. Então, só uma pausa aqui, rapidão, para poder pegar essa ferramenta. Volto já. Ok, já consegui pegar aqui a ferramentazinha. Bem útilzinho, tá? Essa ferramenta. É ótimo para a gente poder responder as questões, que a gente vai ver logo em frente. Ok, então pessoal, o grau do polinômio ele é determinado, né? A gente determina o grau do polinômio através do expoente. Aquela variável que tiver o maior expoente vai determinar o grau do polinômio, beleza? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho um polinômio x elevado a 7, né? Mais 6x elevado a 5, mais x elevado a 4, mais 2. Então, o grau desse polinômio aqui é 7. Esse polinômio ele é do sétimo grau, porque o maior expoente da variável é 7, tá? Então, quando a gente for estudar a equação do segundo grau, que na verdade isso é só o nome, né, dos íntimos, o nome correto da expressão nós chamamos de equação polinomial do segundo grau. Só entra aqui, né? Tem essa frescura desse polinomial. O que é uma equação polinomial do segundo grau? Ou seja, uma equação do segundo grau. Nada mais é uma equação onde o valor do maior onde o valor da maior potência da variável é 2. Então seria um x ao quadrado. Pronto, é só isso. O que é uma equação do primeiro grau? É uma equação onde o valor do expoente da variável é 1, primeiro grau. Então é bem tranquilo, tá? Outro exemplo, eu tenho aqui o polinômio, né? X elevado a 5 mais 4x elevado a 4 mais 2x elevado a 3 menos 3x ao quadrado mais x elevado a 6 mais 1. Então esse polinômio é do sexto grau, porque o maior expoente aqui é 6. Acho que eu pedi a ferramenta, mas não vou acabar nem utilizando essa ferramenta. Vamos lá. Alguns exemplos de expressões que não são polinômios, tá? 1 sobre x mais 2x ao quadrado mais 1, tá? Porque aqui você tem denominador como variável, e nós não utilizamos denominador como variável, beleza? 3x elevado a 4 mais raiz de x, tá? Não existe raiz de x, tá? Nós não definimos um polinômio através de radiciação, beleza? 2x elevado a 2 terços menos 3x elevado a 1 terço mais 4. Também não definimos polinômios através de expoente fracionário. Até porque esse expoente fracionário nós já vimos que podemos escrever na forma de raiz. Eu acabei de comentar que nós não definimos polinômio através de radiciação. Tá? Lembrando que essa potência aqui, ó, ela pode ser escrita como raiz cúbica de 2x elevado a 2. E nesse caso seria uma raiz cúbica de 3x. Então eu teria uma radiciação de variável. Então nós não consideramos, tá? Então basicamente são duas situações onde nós não consideramos um polinômio, apesar de existir variável. Primeira situação, quando você tem uma fração cujo denominador é um polinômio. Se esse x estivesse em cima e embaixo um 3, por exemplo, seria x sobre 3, tá? Ou 1 terço de x, poderia ser considerado um polinômio, mas com o denominador x, nós não consideramos polinômio, tá? Outro exemplo é com radiciação,
e quando o expoente é fracionário ou decimal, tá? Expoente decimal também nós não consideramos, beleza? Então não é polinômio, tá? Esses 3 casos nós não definimos como polinômio. O valor numérico de um polinômio. Pessoal, é basicamente a mesma coisa que nós vimos para os monômios, tá? Então, lá no caso dos monômios, como é que eu determinava o valor numérico do polinômio? Nada mais, nada menos do que substituir a variável pelo valor que a questão indica o valor da variável. Não era assim? Por exemplo, tinha lá, sei lá, x mais 2. Qual é o valor de x mais 2? É um valor totalmente definido. Agora, se eu digo, determine o valor de x mais 2 sabendo que o x é 3. Então, seria 3 mais 2, que é 5. Então, o valor numérico seria 5. Então, para a gente determinar o valor numérico de um polinômio, eu simplesmente vou substituir a variável pelo valor que a questão indica, tá? Então, dado no polinômio px, temos que seu valor numérico é tal que x é igual a a. Então, ele vai dizer x é igual a a, x é alguma coisa, beleza? É um valor que se obtém substituindo, olha aqui, eu vou substituir a variável x por a, pelo valor que ele vai indicar, onde a pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, onde a pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, o a ele tem que existir, tem que ser um valor real, tá? Então, basicamente é isso. Para que você possa encontrar o valor numérico de expressão algébrica, você vai simplesmente substituir o valor da variável pelo valor que a questão vai indicar. Tá aqui um exemplo, ó. Tem um polinômio, né? Porque eu tenho mais de um monômio. X ao quadrado menos 5x mais 6. Aí eu vou dizer, ó, primeiro caso, x igual a 1. Então eu vou substituir esse x por 1. Então ficaria 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. 1 ao quadrado, 1. 5 vezes 1, 5. 1 menos 5, menos 4 mais 6, 2. Nesse caso, para x igual a 0, então você vai substituir o x por 0. Ficaria 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. 0 ao quadrado, 0. 5 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 mais 6, 6. Nesse caso, para x igual a 2. Então, substituindo aqui, ficaria 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. 4 menos 10 menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Tá? Então, você vai simplesmente substituir o valor da variável pelo valor que a questão vai dizer no caso. Tá? E isso aí vai depender de cada questão, o valor da variável. Ok? Então, o valor numérico é isso. Raiz de um polinômio. Raiz de um polinômio. A raiz de um polinômio são valores que, substituídos nas variáveis, e zeram o polinômio. Ou seja, o que vai ser a raiz do polinômio? Seria o valor da variável, seria o valor da letra, e quando você substitui o valor dessa variável na expressão, o resultado vai dar 0. No exemplo anterior, quando você substituiu o x por 1, o valor da expressão algébrica deu quanto? Deu 2. Quando você substituiu o x por 0, o valor dessa expressão aqui deu quanto? Deu 6. Agora, quando você substituiu o x por 2, quanto que deu o valor dessa expressão? 0. Então, eu posso dizer que a raiz desse polinômio é 0. Então, o que é a raiz do polinômio? A raiz do polinômio é o valor que, quando você substitui o polinômio em determinado número, o resultado vai ser 0. Por exemplo, se eu tenho o polinômio x mais 2, qual é o valor de x? Ou melhor, qual é a raiz desse polinômio? X mais 2. A raiz desse polinômio é menos 2, né? Porque se você substituir o x por menos 2, daria menos 2 mais 2. E menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, a raiz do polinômio seria o valor da variável, cujo resultado do polinômio vai ser 0. Beleza? Então, está aqui um exemplo, ó. Se ao calcularmos o valor numérico de um polinômio determinado PA igual a 0, temos que esse número dado por A corresponde à raiz do polinômio Px. Por exemplo, aqui eu tenho um polinômio, ó, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Então, esse polinômio ele vai ter algumas raízes. Vamos ver quais são as possíveis raízes. Será que as raízes é menos 1? Será que é 1? Ou será que é 0? Tá? Então, tem esse questionário. Será que a raiz desse polinômio vai ser menos 1? Será que a raiz do polinômio vai ser 1? Ou será que vai ser 0? Só vai ser uma delas. Pode ser mais de uma também, tá? Dependendo do polinômio que você está trabalhando, você tem mais de uma raiz.
tá? A gente vai ver isso bem direitinho na equação do segundo grau. Então, para isso, pessoal, para que eu possa determinar quem é a raiz desse polinômio, eu vou ter que substituir. Não tem outra, tá? Eu vou substituir o polinômio por cada um desses valores. Aquele polinômio cujo resultado for zero no total, significa que é a raiz do polinômio. Então, vamos lá. Primeiro eu vou substituir por menos 1. Tá aqui a expressão, tá? Substituir por menos 1, ó. Aqui fica menos 1, aqui fica menos 1, né? Então fica menos 1 ao cubo, menos 1, tá? É ímpar, repete na da base, 1 ao cubo, 1. Menos 1 ao quadrado, mais 1. Lembrando que sempre que o expoente é par, o resultado é positivo. Mais com mais dá mais 1. Mais com menos, menos, beleza. Menos 1 com mais 1, corta. Menos 1 com mais 1, corta. Olha aqui. Quanto é que deu isso aqui? 0. Significa que o menos 1 é a raiz. Beleza? Então significa que menos 1 é a raiz. Ok. Substituindo agora por 1, lembra que eram três casos, né? Substituindo por 1 vai ficar, ó, 1 ao cubo, 1 ao quadrado, 1, 1. 1 ao cubo, 1, 1 ao quadrado, 1, né? Tudo 1. Somando aqui dá 4. Conclusão, o valor da raiz aqui, o valor da expressão algébrica, o valor desse polinômio foi 4. Conclusão, o 1, no caso, não é a raiz do polinômio, beleza? Substituindo por 0. 0 ao cubo, 0 ao quadrado, 0 mais 1. Tudo isso vai dar 0. 0 com mais 1, 1. Conclusão, nenhum 1 que eu utilizei e nenhum 0 é raiz. Ou seja, nesse caso, apenas o menos 1 é raiz. Professor, sempre só vou ter uma solução? Sempre só vou ter uma solução? Sempre só vou ter uma raiz? Não, eu posso ter mais de uma raiz, tá? Mas, nesse caso aqui, foi dado apenas 1, ok? Quando a soma dos coeficientes do polinômio for igual a 0, temos que 1 é a raiz desse polinômio. Isso aqui é muito interessante também, tá? Então, se você soma os coeficientes e o resultado dá 0, significa que o valor 1 é o valor do polinômio, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui foi o menos 1, né? Então eu posso utilizar esse exemplo. Pronto, aqui eu posso usar um exemplo, ó. Aqui eu tenho, ó, o polinômio. Vamos lá, presta atenção. 2x elevado a 4 menos 5x ao cubo mais 8x mais x menos 6. Essa dica é bem interessante, pessoal. Vamos lá. Então, primeiro, qual é o grau desse polinômio? 4. Quarto grau. Quem são os coeficientes desse polinômio? É o 2, o menos 5, o mais 8. Pessoal, nesse caso aqui, o coeficiente é 1, tá? Lembrando que o coeficiente é um número. Como não apareceu nenhum número, porque é 1. Mais 1 menos 6. Se você somar 2 menos 5 mais 8 mais 1 menos 6, você vai perceber que vai dar 0. Então essa dica é interessante. Sempre que você soma os coeficientes e o resultado dá 0, significa que a raiz desse polinômio é 1. Beleza? Olha a dica. Se você soma os coeficientes e o resultado dá 0, significa que a raiz desse polinômio é 1. Beleza? Cuidado, muita gente soma os coeficientes, dá 0 e acha que a raiz é 0, mas não. Se a soma der 0, o resultado da raiz é 1. Beleza? Ok. Pessoal, vou finalizar a aula em 18 minutos, porque se eu vou falar das operações é mais de 20, então vou deixar para a aula de número 2. Tranquilo? Então nós finalizamos nessa aula número 3. Da mesma forma que foi monômios, como a introdução, polinômios, tá? Grau. Essa parte é muito interessante, geralmente eu coloco muito em prova. Beleza? Então vamos finalizar aqui. Ok? Então a partir da próxima aula nós conversamos um pouco sobre as operações de polinômios. Pessoal, então até a próxima. Espero que vocês estejam em casa descansando, estudando também, tá? E se cuidem, não saiam de casa, o negócio tá perigoso. Então, até a próxima, tá, pessoal? Valeu!